Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Este é o módulo básico 2, como Adão creu na promessa. Paulo instruiu a igreja de Colosso que do mesmo modo como recebemos a Cristo, devemos andar nele. Colossenses capítulo 2, o versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aos Romanos, Paulo explicou como recebemos a Cristo. Romanos capítulo 10, o versículo 8. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo apresenta 3 condicionantes para efetivar a crença salvítica, isto é, para receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Estas mesmas condicionantes são aplicadas para andar com Cristo: ouvir a pregação, crer na palavra de Deus, confessar a Cristo como Senhor. Se esta é a forma como recebemos a Cristo, deve ser do mesmo modo no Antigo Testamento. Devemos então nos perguntar: Adão creu na promessa de Deus? Essas 3 condicionantes se fizeram presentes em sua manifestação de fé? Para fazermos esta verificação, devemos contextualizar os eventos do Éden. Deus primeiro criou o homem. Gênesis capítulo 2, o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tendo criado Adão, o primeiro homem, Deus deu-lhe uma ordenança para provar a sua fidelidade. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois desta ordem dada, Deus criou a mulher. Gênesis capítulo 2, o versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Logo depois, a mulher deu ouvido à serpente, comeu do fruto e deu a seu marido, e ele comeu também. Gênesis capítulo 3, o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido, e ele comeu também. Este evento desencadeou o juízo de Deus sobre Adão, sua mulher e sua descendência. Primeiro, eles foram destituídos da glória de Deus, por isso viram a nudez um do outro. Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por consequência, a morte se intrometeu na existência da humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe que a morte em si demonstra a existência do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O casal, percebendo o desatino de sua atitude, tentaram criar uma solução que lhe parecia adequada. Em Gênesis capítulo 3, o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Para desespero do casal, Deus veio visitá-los. Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Tomando pé da situação, Deus decretou juízo sobre Adão e sobre a mulher. Voltando-se para a serpente, Deus não só decretou juízo, como também fez uma promessa. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De novo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este verso é reconhecido como proto-evangelho, isso é, esse verso se constitui na primeira promessa do evangelho. Gênesis, capítulo 3, o versículo 15, se constitui na primeira menção da redenção e vitória sobre o pecado e Satanás, prenunciando a vinda de Jesus Cristo, pois o descendente da mulher é a referência velada ao filho de Maria. A pergunta que devemos nos fazer é esta: Adão compreendeu a promessa? Ele creu? Para evidenciar que ele creu, as três condicionantes explicadas por Paulo precisam estar presentes: ouvir a pregação, crer na palavra de Deus, confessar a promessa divina. Deixemos então os fatos falarem por si. A promessa está registrada em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. No verso 20, lemos Gênesis 3, 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Este nome é uma contradição. Se comer o fruto proibido introduz a morte no mundo, como de fato aconteceu, a mulher de Adão deveria ser a mãe dos mortos. Adão era especialista em nomear seres vivos. Ele não cometeria um erro dessa natureza. Por que então Adão chamou a sua esposa de mãe dos viventes? Por certo, por crer na promessa da redenção em Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Ainda que sua esposa geraria filhos para dar continuidade à vida, Adão teve um vislumbre da promessa. Ademais, Adão agiu em conformidade Deus agiu em conformidade com a fé de Adão. Em Gênesis, capítulo 3, verso 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Para que essa túnica de pele fosse feita, uma vítima inocente teve de morrer. Nesse ato, Deus explicitou em que condições alguém morto em seus pecados pode adquirir a vida de Deus. Ficou implícito também que o homem nada pode fazer para cobrir sua vergonha diante de Deus. As roupas de folhas de nada serviram. Milênios depois, João Batista apresentou a verdadeira vítima inocente. João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse isso João, depois que viu Jesus vindo até ele. Adão ouviu o proto-evangelho, creu na promessa e confessou sua fé, trocando o nome de sua esposa de varoa para Eva. Ele creu no Cordeiro que havia de vir. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também conheça como Adão creu na promessa de Deus. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.